Jesus foi semeado pelo Pai para que o reino crescesse nessa terra. Jesus viveu entre nós demonstrando o que Deus era, o que Deus sentia e o que Deus pensava. Suas atitudes, o seu amor, a sua compaixão, suas palavras, seu ensino, tudo demonstrava Deus aos homens. O que nós aprendemos? Aprendemos que temos alguém em quem podemos nos apoiar, ou aprendemos também que ali está alguém dizendo, é assim que devemos ser? Em Mateus 13:31, Jesus disse, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, a qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. O reino dos céus é como uma semente de mostarda. Começa pequeno, algo simples, que alguém lançou na terra, e assim o reino cresce. E quando você vê, é uma das grandes hortaliças, aonde pássaros vêm colocar os seus ninhos, e ali encontram abrigo, ali encontram segurança, ali eles podem ficar, ali podem se procriar, ali podem ter os seus filhos, ali eles podem crescer. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é apenas o lugar onde a igreja está. O reino de Deus não é só o que pregamos com a nossa boca, porque por onde Jesus passou, Ele passou com justiça e transformação. A nossa pregação, ela vai além daquilo que dizemos, daquilo que testemunhamos, porque se falamos do amor que nos alcançou e da graça que nos alcançou, se falamos do amor que nos salvou, da paz que está dentro de nós, é impossível que esse reino não se transforme do lado de fora de cada um de nós, como algo significativo para quem precisa. De que adiantaria o povo de Deus receber uma semente e sermos parte do reino, e termos tanto amor dentro de nós, se nada disso transforma nenhuma pessoa que nos cerca? Qual o papel da igreja? Por que ela existe? Por que nós estamos aqui? Estamos aqui apenas porque precisamos de alguma coisa para nós? Ou Deus quer fazer algo através de nós? O reino de Deus é como um grão. O reino de Deus é algo que começa de uma maneira talvez até insignificante. Aliás, o testemunho que nós ouvimos é de um menino que recebe um par de tênis no meio da África. O que Deus faz na nossa vida pode parecer insignificante, mas se os nossos olhos estiverem abertos para o que o reino de Deus está produzindo, e o que Deus pode fazer através de nós. Eu fiquei essa semana pensando de quanta gente pode se abrigar nessa grande árvore, de quantas famílias e crianças. Eu não estou dizendo a árvore, a casa da rocha, não é a nossa igreja, nós somos parte do reino. De quanta gente pode encontrar alegria nesse reino, de quanta gente pode criar os seus filhos nesse reino, de como nós estamos criando os nossos nesse reino, nossas famílias sendo formadas debaixo desses ramos, de uma maneira bem simples. Jesus disse em João 12:24, se o grão do trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E eu pensei, meu Deus, Jesus é a semente. Ele morreu para que desse fruto. Jesus foi semeado pelo Pai para que o reino crescesse nessa terra. Jesus viveu entre nós demonstrando o que Deus era, o que Deus sentia e o que Deus pensava. Suas atitudes, o seu amor, a sua compaixão, suas palavras, seu ensino, tudo demonstrava Deus aos homens. O que nós aprendemos? Aprendemos que temos alguém em quem podemos nos apoiar, ou aprendemos também que ali está alguém dizendo, é assim que devemos ser?
Cristo é a imagem do Deus invisível e conhecemos a Deus através dele, mas ele também é a figura humana que cada um de nós precisamos ser. Ele também é exatamente o que cada um de nós, como partes desse reino, precisamos ser. Deus não semearia o seu filho à toa. Você conhece esse versículo de Mateus 13, 23? O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. É a parábola do semeador que saiu a semear e parte da semente caiu pelo caminho, uma outra caiu sobre a rocha, outra caiu num terreno cheio de outras plantas e raízes, com uma terra curta, pouco espaço, e outra caiu numa terra fértil. A que caiu sobre o caminho foi comida pelas aves, a que caiu sobre a rocha com pouca terra cresceu, mas logo o sol queimou, e a que foi semeada entre outras plantas foi sufocada e não deu fruto, mas a que caiu numa boa terra, essa frutificou. E Jesus explicou dizendo que a palavra é a semente e a terra é o nosso coração. Nós somos a terra, nós que estamos aqui. Já parou para pensar que esse lugar aqui era uma fábrica? E depois de 3 anos e meio dentro de um teatro, Deus nos trouxe nesse lugar de um jeito que não era para ser. Aliás, eu vou confessar para você aqui que se tinha um bairro que eu nunca procurei na minha vida foi o Cambuci. Você sabe, né? As pedras que vêm do lado do muro, do lado de lá para cá, né? Tá vendo? Mas Deus sabe que é um lugar que a gente não procurou. Não sei se Deus é irônico, ou se era para eu levar mais algumas pedradas. Isso eu mereço mesmo. Mas de repente foi aqui que Deus nos colocou, na frente dessa comunidade tão difícil. Nós temos aqui casas que dentro de uma casa tem 30, 40 pessoas, 200 morando num corredor, aqui acima, no Ouvidor Portugal. A gente tem tanta necessidade. Deus nos plantou aqui. Nós somos uma terra que pode ser fértil. O reino de Deus é como uma semente, como um grão de mostarda, que cai na terra. E quando cresce, é uma árvore onde os pássaros podem fazer os seus ninhos. E eu queria perguntar a você, se por acaso você não tem colocado o seu ninho no reino. Talvez muitos que estão aqui digam, puxa vida, encontrei uma galera legal, encontrei gente tranquila. Não que nós sejamos o reino, somos parte dele. Mas tem muita gente para se abrigar. Tem muita gente sofrendo nesse mundo. O reino de Deus está crescendo. Infelizmente, algumas pessoas se perdem no meio do caminho. Tem gente que se esquece que tudo que cresce, cresce para alguém e não apenas para nós. Muita gente faz da religião um ponto de comércio e faz da religião o lugar do seu próprio crescimento. Mas Deus está nos chamando, Deus está nos vocacionando, porque o reino é um grão. Essa semana, estudando sobre esse texto, eu falei, Senhor, as dificuldades que a gente tem nesse prédio não é nada. Os probleminhas que a gente está passando nesse momento de crise, não é nada. Lá sei eu o que o Senhor está fazendo. Lá sei eu o que Deus está preparando. E aonde Ele quer nos levar. E aonde que Ele quer levar você. E cada um de nós que estamos aqui. E se Deus plantou o reino na terra. E se Deus semeou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, que essa semente floresça em nós, e não acabe em nós, e não morra em nós, mas se estenda, e possamos ser um dos ramos desse reino, que se estenda por muitos lugares desse bairro e dessa região, e a gente possa ajudar muita gente a se abrigar, muitos pais a fazerem seus ninhos,
muitos homens a encontrar solução para a sua casa. E possamos ser de verdade parte do reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus ajude aos profissionais que estão se envolvendo. Que Deus abençoe cada irmão que está aqui e tem orado e contribuído. Vamos preparar o nosso coração. Há algo de Deus acontecendo aqui. Há algo de Deus acontecendo entre nós. E eu quero que você prepare o seu coração para isso. Prepare o seu coração para o que Deus quer fazer através de nós. Eu sei que muitos de nós nos encontramos nesse lugar, cada um com a sua expectativa. Todos nós temos problemas. Aliás, a gente vai na igreja porque a gente tem problema. Mas Deus nos chama para nos transformar em missionários. Resposta para muitos outros problemas. E a nossa vida possa ir para a cruz, crucificados junto com Ele, e sejamos um instrumento da sua glória. Nós vamos agora participar da ceia. A gente vai comer do pão e beber do cálice. Nós vamos juntos compartilhar da vida de uma semente que foi lançada por Deus. Olha onde chegou o Evangelho, olha onde chegou o cristianismo. Já se passaram 2000 e tantos anos depois de Cristo e chegou até nós, o Evangelho chegou aqui. O reino de Deus nos alcançou, nós estamos debaixo dessa árvore. Que Deus nos abençoe a prosseguirmos, a levarmos. Que você seja mesmo um instrumento dele para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Nos próximos domingos a gente vai ter muitas informações sobre o que queremos fazer no mês de dezembro. Mas o mais importante é o que Deus está fazendo dentro de nós, para que sejamos instrumentos dele.